Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, pela Rádio 810 AM de Santos, pela tvetica.com.br, pela tvexito.com.br. Lembrando que você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito aí no seu smartphone, no seu tablet, qualquer que seja a plataforma, você pode e deve fazê-lo, porque é de graça, gente. Eu vou repetir, o aplicativo da TV Êxito é de graça e você vai poder acompanhar uma programação diferenciada, feita com muito carinho e, sobretudo, respeito a você, telespectador ouvinte, tá? Lembrando que são 24 horas de muita informação, entretenimento. Eu te faço o convite para que você venha visitar, então, a tvexito.com.br. Lembrando ainda que, ao vivo, de meio-dia a 13h, você participa conosco, através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782, repetindo, 11 5081 3782. Muito bem, olha aí, eu recebo aqui inúmeros convidados, a começar por ela, doutora em saúde pública, Marília Berzins. Como vai, Marília? Tudo bem? Tudo bem, prazer. Seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui. Ela, gente, que é presidente do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento. Também conosco a fisioterapeuta, apresentadora e sexóloga Lelá Monteiro, membro da Sociedade Internacional de Medicina Sexual. Como vai? Tudo bem, Lelá? Bom dia, obrigada pelo convite. Também conosco a ginecologista Graziela Morgado, especialista em fertilidade conjugal e reprodução assistida. Tudo bem? Olá, tudo jóia. Boa tarde. Também conosco o pneumologista Geraldo Lorenzi Filho, ele que é presidente da Associação Brasileira do Sono. Como vai, doutor? Tudo bem, Liliane? Boa tarde. Satisfação tê-lo aqui, viu? Muito bem, eu começo aqui com essa notícia importantíssima e as demais. Lembrando que às quartas-feiras, você sabe muito bem, nós temos o programa Gente que Fala Saúde. Ok, aqui o texto para mim, viu? Sempre às quartas-feiras. Portanto, se você tiver o interesse de assistir esse e outros programas, também pode ir lá na tvexito.com.br que você vai encontrá-los. Olha aí, os 36 mil postos de saúde do país começaram a vacinar meninas de 11 a 13 anos contra o HPV, vírus que é uma das principais causas do câncer de colo do útero, um dos mais frequentes entre as mulheres. A vacinação irá até abril e a meta é atingir 80% do público-alvo de 5,2 milhões de meninas. A medida é polêmica porque muitos pais consideram a vacinação um incentivo à atividade sexual. Eu quero saber aqui, antes mesmo de conversar com a nossa ginecologista, eu quero saber a opinião da mesa. Vamos começar por você aí, Marília Berzins. Você acha que é um incentivo sexual? Eu acho que nós temos que olhar pelo aspecto de saúde pública inicialmente. Isso é um controle de uma doença que tem um peso muito importante na rede de saúde. Eu acho que a decisão, sim, tem que ser compartilhada com os pais. Inclusive, uma das orientações é que se acompanhe, né, os pais ou autorize isso, mas eu estou falando pelo ponto de vista da saúde pública, é uma medida de extrema importância. Doutor Geraldo. Quando eu vi essa história, eu pensei exatamente nisso. Eu não sou exatamente da área, mas eu acho que depende da informação técnica, porque a questão toda é se ela não praticar sexo com 15, 16 anos, eu 11, imagino... Nós estamos falando com 11 anos. A vacinação é a partir dos 11. Dos 11 anos? Essa é a grande polêmica. Dos 11 aos 13, Por né? que você vai explicar? Essa é uma boa pergunta. Eu não saberia responder. Você vai explicar assim, oi filhinha, você vai tomar uma vacina. Aí a criança questiona, vou tomar vacina porque para conta coqueluche, quando... Não, essa vacina aqui é para te prevenir. Eu tô polemizando porque eu quero ouvir, inclusive, a sua opinião aí de casa. Eu vou poder ajudá-la. Vamos lá. Eu acho que eu posso ajudá-la, porque toda essa questão de 10, 11 anos, né, vem de uma política pública, sim, porque na escola, a partir do 5º ano, no livro de ciências, nós já temos o começo da educação sexual, onde se é apresentado para essa criança, o pré-adolescente, o aparelho reprodutor masculino e feminino e a gestação. E por que com 10, 11 anos, Eliane? Porque nós temos visto hoje na rede pública crianças
crianças com 11 anos que engravidam a partir da primeira menstruação. E a vacina, ela vem com essa precocidade da idade, porque a eficácia da vacina é antes dessa menina ter a primeira relação sexual. Infelizmente, o país é muito grande. Uma vez que ela já tenha tido relação sexual... A vacina vai ficando menos eficaz. Então, assim, o que os médicos se preconizam, e esse trabalho todo do Ministério da questão da saúde pública, é que antes que essa criança, esse adolescente, esse pré-adolescente tenha o contato sexual, ele já venha estar imunizado. Porque o HPV, ele tem vindo como um vírus da gripe. São múltiplos vírus, não é um único Já a doutora vírus, vai explicar. né? Ó, eu quero te convidar, inclusive você que está em casa, a assistir o vídeo da campanha conosco, e aí você também vai tirando suas conclusões antes mesmo da nossa ginecologista aqui de plantão de hoje comentar. Vamos assisti-lo? Roqueira romântica nerd ou descolada, que gosta de esporte ou de não fazer nada, artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. Bonitinho, achei, de verdade. Achei uma campanha legal. Eu não gosto da precocidade com a criança. Acho que cada criança é de um jeito, como as meninas aí mostradas no filme. Então, eu acho que assim, também você introduzir um assunto que a criança não está interessada ainda, eu acho perigoso. Aí é uma questão de postura sexual. Sim. Acho que a criança tem que ela buscar esse momento dela, que para todos nós já aconteceu em tempos diferentes, né? Algumas menstruam mais cedo, outras menstruam mais tarde, os desejos acontecem mais cedo, mais tarde, por aí vai. Bonitinho, bem bonitinha. Mas eu quero saber aqui da doutora, a nossa ginecologista, porque a Leila fez um comentário que me chamou muita atenção. Quer dizer, a vacina só tem eficácia antes da primeira relação? Maior. A eficácia é maior, realmente os estudos comprovam. A eficácia da vacina é 98,8% Nossa, que de maravilha. chance de eficácia. O porquê que colocou-se agora explica rapidinho assim o esquema. É um esquema diferente do esquema proposto na bula da vacina. Ela é dada agora, depois daqui 6 meses e depois 5 anos. É um esquema estendido. Agora, em 2014, esse esquema será dado para 11 a 13 anos. Depois, 2015, passa para 9 a 11 anos. E aí, sim, em 2016, o calendário vai ficar para 9 anos, fixo. Tá? Por que eles colocam essa precocidade? Realmente, tem esse estudo que mostra que aquela mulher que já teve vida sexual, essa mulher que eu digo, uma menina de 15 anos, hoje em dia inicia uma vida sexual, ela tem menor eficácia. Tá? Ela é eficaz, mas menor. Por quê? O vírus oncogênico, temos 4 tipos de vírus na vacina. 2 que causam as verrugas vulvares, o 6 e o 11, e 2 que são os oncogênicos, os precursores de câncer, que é o 16 e o 18. Esses são os mais oncogênicos. E foi visto que 80% dos casos de câncer de colo de útero nas mulheres de 50 a 40 anos são do tipo 16 e 18. Tá? Então, essa mulher que o câncer de colo de útero é o segundo no país que mata a mulher, que tem incidência, tá? Ela tem o oncogênico 16 e o 18. Então, por isso, vacinar antes, para essa menina não ter a vida sexual, já não está iniciando uma vida sexual, e sim uma medida preventiva, de saúde preventiva. Tá? Por isso que é essencial, nesta hora,
de 11 a 13 anos. E o ideal, sim, depois que eles querem, é fixar para 9. Porque uma menina de 9 anos não tem nem vontade. Sim. Uma de 13, infelizmente, já tem. Na saúde pública, a gente vê, a gente faz. Já fiz parto de 11, 12 anos. Já chegou, doutora? Já fiz parto. Estava fazendo um parto, a mãe tinha 35, estava sendo avó com 35, a menina com 15 tendo filho. Então, quer dizer, a mãe dessa menina com 45, se for ver, vai ser bisavó. Né? Se seguir o mesmo ritmo lá? Se seguir o mesmo ritmo, realmente. Esse é o que a gente tem que colocar isso. É a idade não para uma vida sexual, mas uma prevenção a longo prazo. Essa prevenção não vai ser vista agora. Vai ser vista e analisada daqui 20 anos. E essa é uma doença, gente, perigosa, porque ela é silenciosa. Não é, doutora? Sim. Ela não causa nenhuma secreção. Liliane, você está falando isso tudo, porque eu entrevisto a vida inteira, né? Médico em tudo, desse a doutora vai me corrigir, não tem nenhuma secreção, é indolor, não é isso, doutora? Para o homem, né, depois a gente até pode abordar o porquê não está vacinando meninos, tá? Para o homem, ele tem o pênis é externo, tudo que ele aparece, ele vê. A mulher é dentro. E uma coisa, mesmo vacinando, ela não pode, essa menina, depois que começa a vida sexual, não pode parar de fazer o preventivo, que é o exame do Papa Nicolau. Constante. Tá? Isso tem que ser feito. Mas a partir da primeira relação sexual? Da primeira relação sexual. A vacina, sim, é feita antes porque há eficácia melhor em quem não tem vida sexual. E a repetição depois de 5 anos, que é o tempo que ela é válida no organismo? O que acontece? Nos Estados Unidos, eles cumpriram a meta da bula, que era 0, 2 e 6 meses. Esse é o esquema da vacina. Tá? O porquê que foi feito esse prolongamento? Para prolongar essa imunidade dessa menina. Porque ainda não tem estudo que comprova o quanto ela está imune. Quantos anos de imunidade e quanto tempo depois você vai ter que revacinar. Tipo fazer uma dose reforço. Doutora, entendi. Eu queria fazer uma pergunta para ela. Faz. Eu ouvi que nos estados do norte a vacina já acontece. Já acontece. No Brasil? No Brasil. Pela precocidade. Pará, Amazonas. Sim. E aqui na região sudeste, que é a primeira vez que isso, pela própria, infelizmente, distribuição de renda. Distribuição de renda. Ou precocidade na vida sexual, como bem lembrou. Mas acho que está tudo muito associado. Muito associado. Né? A pobreza, não é? Às vezes a prostituição infantil. Não é? Só para não perder o raciocínio, Leila, rapidinho. Quando você falou assim, que a exposição do homem por estar exposto ao órgão dele, significa dizer que é mais visível quando acontece uma alteração e, por conta disso, o tratamento é mais rápido. É mais rápido, porque qualquer verruga, qualquer fissura que ele tem, ele vê. A mulher, não. A mulher, para ela diagnosticar um câncer, ela tem que fazer o exame de Papa Nicolau. Porque, senão, ela só vai diagnosticar em câncer avançado. Que aí tem que fazer a retirada do útero, né? Às vezes em mulheres que nem têm filhos. É verdade. Pois não, Lila. Então, porque eu tenho visto muito no consultório, que era a sua pergunta anterior, como é que essa mãe conversa, né? E a abordagem tem feito sempre juntamente com o médico, e assim, é uma vacina, assim como tem várias vacinas para deixar esse útero mais forte, para prevenir de outras doenças, como se fosse prevenir de uma gripe mesmo, né? Não vai ter cunho sexual nenhum, nem erotização. Então, assim, essa menina que já começa a ficar adolescente, que a mãe começa a levar no ginecologista, tem uma possibilidade de ter um remédio a mais para que na vida adulta ela esteja mais forte, muito né? boa. Sem colocar nada de sexual. É uma vacina para a saúde. Sim. Eu vou dar uma opinião pessoal minha. As meninas menstruam hoje muito mais cedo, por estímulo da TV. Tá? Isso é verdade. Isso tem estudo que mostra. Mais cedo quanto? Mais cedo. Ela vem menstruando, por exemplo, primeira menstruação, ao invés de ser 11, 13, está menstruando 10, 9. Por estímulo, né, que a gente vê na televisão. Tá? Ela já a mulher se desenvolve muito mais rápido. Ela já é adulta o suficiente e eu acho que depende muito da conversa com a mãe. Falar, olha, filha, isso daí é para um longo prazo, para quando você tiver vida sexual, não ter problema de câncer de colo de útero. Isso eu converso com as meninas na frente da mãe. Não precisa, é o que eu acho, né, de falar, não, é só uma prevenção.
Ela não é bebê. Sim. Né? É que a gente, ela está com o seu iPhone, enfim, ela está mexendo na internet, ela tem tudo. Acontece, né? doutora Marília, assim, isso talvez numa segunda... quando vai para um consultório continuado de psicanálise, sexologia, ela vai várias vezes. No médico, ela vai uma vez e vai embora. Muitas vezes essa mãe, se você é muito direta, ela sai correndo e não volta nunca mais. Então, assim, você começa conversando, fala, olha, vai lá no médico ou na sua médica, depois você volta aqui e a gente vai num caminhar. Porque ainda a sociedade, ela tapa os olhos, né? Como a Liliana estava colocando. Finge que não vê. Então, não vamos falar desse assunto que é tabu, é melhor nem medicar para não estimular. Né? Então, a gente vem nessa filhos, conversa. doutor? Filha? Tenho. Adolescentes, não? Ela tem 21 anos. Já passou dessa... Tá 22, livre, ela fez 22. Tá livre, hein, doutor? Mas você sabe que no sistema privado, né, essa vacina é até 29. Então, Acontece. se ela não é casada, não tem uma vida sexual fixa, digamos assim, com parceiro único, vacine. Tá? Mas aí a eficácia não é menor boa pergunta. também? Eu acho que ela foi vacinada, eu não tenho a mínima ideia. Olha que vergonha. Não, mas Existe a vacina para meninos, né? Acho que É já a mesma existe vacina. hoje, né? Que é Aí dada, o que eles prioridade. colocam pelo sistema público? É uma vacinação coletiva que eles dizem. Vacinando as meninas, você diminui a incidência do câncer de pênis nos meninos. Mas na rede particular, quem desejar pode buscar a vacina para os meninos. Essa vacinação independente de menina e menino é feita diferente. Então, agora, daqui 2 meses e 6 meses. Tá. Para o menino, né? Para menino e para menina. Para menina agora que tem, né, na rede pública, de 9 a 11 anos, então é uma agora, uma daqui 6 meses e depois 5 anos. Eu estou morrendo de medo. Como é que na particular é já e nos Estados Unidos é já e daqui é depois? Não, mas imagina o seguinte, prioridade, investimento na saúde. Custa dinheiro. Quer ver, Suíça e Canadá são assim. Praticam assim. São tá. assim. É Fique porque tem tranquila. hora que eu me sinto, sabe o quê? Um ratinho de laboratório. Vamos ver o que funciona. Que placa, mas tudo bem. Olha, infelizmente, medicina tem um monte de coisa que é assim. É assim, né, doutor? Olha, então fica um recado dado aí a você que é mãe, que é responsável, que ama, né, a sua pequena aí, que possa buscar rapidamente um posto de saúde. É de graça, é uma injeção, também com 9 anos, ninguém fica apavorado com uma injeção, né? A dica, sabe o que é? Na hora de dar injeção belisca, que aí dói menos. É verdade, eu faço isso comigo mesmo. Vou fazer tirar sangue, eu falo, vai lá, belisco, que eu belisco aqui. Belisco, acabou, a atenção vai pro belisco e dá certo. Então, fica aí uma dica, você vê, eu me engano a mim mesma. Você vê, mas dá certo. Que eu gosto. Então, você vá buscar, porque é uma alternativa que a gente tem, a não ser no futuro uma mulher que sofra aí por câncer do colo de útero causado por HPV. Uma bela iniciativa do governo federal, ainda que tardiamente chega, mas a gente comemora, tá bom? Vamos falar de outro assunto aqui, ó. 14 de março é o Dia Mundial do Sono, com o slogan Sono Restaurador, boa respiração, corpo saudável. Uma campanha mundial busca aumentar a conscientização de fatores modificáveis que podem melhorar a qualidade do sono, reduzir a ocorrência de fadiga e da sonolência diurna. Para isso, especialistas irão ensinar como ter um sono com duração, com continuidade e profundidade. Como assim, doutor Geraldo? Tem treinamento para isso? Gostei dessa dica aí. Não tem. Se tiver, gostaria até de conhecer, porque eu estou dormindo meio mal. Tá. Mas eu acho que assim, eu sou o presidente da Associação Brasileira do Sono. A primeira mensagem, que é super importante, que a gente está dormindo cada vez menos. Em 1900, a gente dormia, em média, 9 horas por noite. Num estudo recente feito na cidade de São Paulo, a gente dorme, em média, menos do que 7 horas. Não tem nenhuma outra função fisiológica do nosso organismo que foi cortado tanto. Então, você tem televisão, você tem internet, você tem milhares de coisas que você faz à noite e de manhã o despertador toca. Esse que é o problema. Então, a gente vai encurtando cada vez mais a quantidade de sono. O que significa ter uma noite mal dormida para o organismo? Não, eu estou falando de quantidade. Isso é pior do que qualidade. Porque qualidade, a gente pode falar disso. Existem mais de 80 doenças no rol das doenças que a medicina do sono é uma nova especialidade. Então, a gente precisa dividir quantidade e qualidade. Vamos falar do mais óbvio, que é quantidade. Os jovens, por exemplo, eles estão privados de sono. É só você chegar numa escola de manhã, você vê que está todo mundo caindo pelas paredes. Por quê? Porque eles dormem pouco. Mas a minha avó falava assim, quem dorme pouco cresce menos.
Com certeza. Olha, Essa é verdade. o que existe de alterações relacionadas ao sono é enorme. O GH, que é um hormônio que está relacionado ao crescimento, é produzido no sono profundo. Se você tiver menos sono, existem vários estudos mostrando que quem dorme, em média, menos do que 5 horas, tem maior risco de pressão alta, de diabetes, de doença cardiovascular. E sem contar o fato de que, se você dorme pouco, você tem alterações de memória, déficit de atenção. Com certeza. Então, eu vejo essas crianças aí, né? Saindo de uma festinha de crianças às 11 da noite. Eu acho que devia chamar um camburão e prender todos os pais. É verdade. Porque essas crianças estão sendo estimuladas a um padrão totalmente errado. E a gente está sofrendo muito em todos os níveis. E o que dizer dos adolescentes que saem à meia-noite? Bom, esses caras, eu não sei. Eu não sei o que eu... Ô, doutor, eu vou falar com o senhor que você tem já filho, é moça, né? Com 20 e poucos E tem um anos. menino também. Tem um menino de que idade? Ele tem 19. Então, o senhor sabe, já está recente saído dessa história, né? Que as festas começam aí às 11, meia-noite para adolescentes. Não, ele chega às 8 da noite, e vão dar uma dormidinha para depois sair. Quer dizer, as pessoas, é esse movimento que eu quero instigar o povo aqui a me ouvir. Fala assim, o mundo mudou. Escuta, eu continuo sendo de carne, osso, sangue. Não A é? fisiologia A não vai é a mudar tão mesma. rápido. Então, por que mudou? Aí, no outro dia, todo mundo dorme até as 4 da tarde. Quer dizer, passa o horário do café, passa o horário do almoço, 5 horas da tarde está acordando. O metabolismo, acho que fica uma confusão Vai pro espaço, aí. Não é vai isso, pro doutor? espaço, com E aí certeza. ninguém se mobiliza para fazer Não, uma o sono mudança. Fica todo mundo dizendo, não, eu estou na corrente, eu me sinto uma vaca no meio da boiada, sabe assim? Vamos na mesma corrente. Não vou na mesma corrente. Porque você está louca? Vai marcar a festa para meia-noite? Não vou. Marca a festa, certo. Você percebe? As pessoas, elas estão... Isso na política, na vida social, eu vejo muita constância, mas aí, quando você prejudica o outro que está em informação, é criminoso, como o senhor falou. Não, a gente não tem consciência sobre esse assunto. Então, a Associação Brasileira de Sono, que já tem mais de 20 anos e congrega especialistas de várias áreas, a gente teve vários congressos já, a gente está tentando conscientizar a população da importância do sono. Porque nós somos animais da vigília, né? Então é importante você fazer isso, aquilo. Parece que dormir é uma perda de tempo. Aí vão para os ansiolíticos. Não, aí, bom, peraí, Né? vamos com calma. Vamos lá, doutor. Olha, sono é um assunto extensíssimo. Eu estou ainda tentando focar na questão única e exclusivamente da privação de sono, que é uma coisa feita por nós mesmos. Sim. É você que determina que às 11 da noite você vai abrir os e-mails, vai ver esse programa de novo e vai... Porque quando a gente... acho que eu sou um pouquinho mais velho que a turma aqui, mas se você ligasse a televisão à meia-noite, sabe o que tinha? Chiado na televisão. Não tinha o que aparecer. O teu programa eu posso assistir às 3 da manhã, posso assistir às 4. Não vai assistir às 3 horas da manhã, não. Assiste no horário comercial, né? Eu fico lá no Facebook. Tem gente que tem insônia, mas o que você faz às 11 da noite? Aí eu descobri que o cara estava lá no celular e ele ainda batia um papo. Agora eles não falam mais, né? Acabou. Agora é tudo texto e tal. Então o cara está conectado 24 horas por dia. E o que acontece? O sono é o que você falou, eu sou de carne e osso. Essa evolução são de milhares de anos. Tem animais noturnos, animais diurnos. Coruja é noturno, por exemplo. Nós somos diurnos, éramos, né? 1/3 da população tem algum trabalho em regime de horários irregulares. Então a gente invadiu esse espaço-tempo, que a gente está invadindo tudo, né? A gente saiu lá da África, fomos invadindo e tal, e agora nós estamos no mundo inteiro. Não foi assim que aconteceu? É só que tem uma outra dimensão que a gente não percebe, que é a dimensão tempo. Porque quando você vai dormir à noite, você fala, não, na minha casa não tem barata. Acorda às 3 da manhã, você vai ver as baratas lá. Mas de dia elas não estão lá, porque tem um acordo tácito, que é o seguinte, eu saio à noite, você sai de dia, vamos em frente. Mas a gente tem um outro espaço lá, que é o tempo. Então nós estamos invadindo o tempo. É só que tem um custo para tudo isso. Qual é o custo? Você fica um trapo o dia seguinte. E estoura a tua saúde. E as crianças que têm déficit de atenção? Engraçado, a criança que tem déficit de atenção, qual é o tratamento para o déficit de atenção? Você dá um estimulante. Como assim? Você dá um estimulante, a criança está correndo, não para. Você dá um estimulante, sabe o que ela faz? Ela acalma. Isso é uma prova cabal de que ela estava desse jeito, única e exclusivamente, porque ela estava cansada. Então, você dá uma Ritalina, que é um super estimulante, você fala, bom, você toma a Ritalina, você não consegue nem ficar no programa. Ela toma e ela acalma. Porque a criança ela não consegue, ela tem dificuldade de expressar que está com sono.
E aí, fim de festa, tem criança jogando brigadeiro no cabelo do outro, tal. Ninguém está falando, papai, eu estou com sono. Eles estão irritados, estão nervosos. Né? Eu vi uma entrevista da Roseli Saião, que eu adoro, tal, mas me desculpe, Roseli, eu vou falar o que eu penso como especialista do sono. Ela falando que o sono é indomável, que não dá para mandar a criança dormir. Dá. É mentira, Roseli, é mentira. Vai lá em casa, Roseli, que Você dá. tem que estudar um pouquinho de sono, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. O sono tem... É verdade que não adianta você ir dormir às 3 da tarde se estiver sem sono. Os pais têm uma responsabilidade enorme. E agora, não adianta a gente falar que tem responsabilidade, porque se a gente mesmo faz tudo errado... Né? Quer dizer, por que a gente faz tudo errado? Ignorância. Ignorância. A gente não sofre porque quer, a gente sofre porque é ignorante. Então, nós precisamos começar a estudar um pouquinho e entender essa questão do sono. Você sabe que marido e mulher é coisa, né, complicada. Aí meu marido falou assim, essas crianças estão dormindo tarde, lá em casa é 8h30 da noite. Aí eu, estão dormindo tarde, ok. Então, eu chego e tomo meu banho e eles já estão dormindo ou quando estão acordados, o que eu faço? Desliga a TV. Cama, desligo tudo e vamos dormir. Aí o marido que reclamou, eu falei, é você também, querido. Você acha que você vai ficar lá na sala de televisão assistindo o quê? É você também, cama, vambora, todo mundo. Porque criança não é burra. Por que eu tenho que dormir e ela vai ficar acordada e meu pai vai ficar acordado? Não, tem que dormir todo mundo. Então apaga-se as luzes, né? E aí, eu tenho que confessar outra coisa, que a gente apaga a luz quando vê que eles estão dormindo, a gente volta. Mas é verdade. Eu não sei, hein, essa história. Eu estou um pouco na dúvida. Mas de vez em quando meu marido engata, ele dorme. Aí é pior, porque ele tem uma noite... Eu Ele estou um acorda pouco na dúvida. Eu acho que as crianças brasileiras são muito folgadas. Eu acho o seguinte, eu sou mais velho que você vai dormir e eu vou ficar acordado. Sinto muito. O teu espaço vai existir em outro momento. Mas depende, viu? Sabe por quê, doutor? Porque as pessoas querem que o outro durma, e eu não sei a configuração de algumas casas, mas fica a televisão alta, fica o pai falando alto, não sei o que, mas que a criança vai dormir? A criança não dorme. É o dupla mensagem que é super comum. Então, assim, vamos organizar a bagunça, né? Durante a semana, firmeza, hein? Vamos dormir no horário certo, vamos acordar certo, vamos caminhar pela manhã. É isso, mas educar é dar trabalho, né? Educar dá trabalho, mas a gente é ignorante. E, na realidade, é um fluxo de energia, de comunicação. Nós somos animais sociais, né? Você vai dormir às 8h30 da noite, vai ser complicado, né? Eu posso perguntar para o doutor Geraldo? Ele falou que em 1900 nós dormíamos em média 9 horas e agora estudos apontam 7 horas. Existe, menos de 7 Menos de 7 horas. Existe um horário, um mínimo de horas necessárias? Depende do organismo? Boa. Como que... Boa pergunta. Depende de um monte de coisa. Depende da idade. Você pega um bebê, o bebê dorme 17 horas, né? Você pega depois uma criança um pouquinho maior, ela dorme à tarde, dorme mais. Quem está mais em risco de ter privação de sono é o adolescente, porque o adolescente precisa dormir muito e ele é o cara que fica mais acordado à noite por questões comportamentais. Existe uma dúvida se existem questões hormonais. Eu, particularmente, acho que é tremendamente comportamental esse problema. E à medida que você vai ficando mais velho, a tendência é você piorar a qualidade do sono, piorar a quantidade do sono, infelizmente, e você, em geral, se adapta melhor à privação de sono. Tem gente, Einstein precisava dormir 10 horas para estar bem. O Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, ele dizia que quem dormia mais do que 4 horas era um preguiçoso. Imagina. Era um cara que trabalhava direto. Então tem uma variabilidade enorme, mas na média nós estamos privados de sono, na média. E o que dizer dos japoneses que têm, sim, né, por hábito, dormir no máximo até 5 horas? Alguns que estão na ativa lá. O que dizer? Eu não sei, faltei nessa aula. Tem lá não é fácil. É verdade esse negócio. Tem na disciplina de pneumologia lá, a gente tem uma colega, a doutora Tereza, incrível, às 5 da manhã ela está acordada. Pronta. E a teoria dela é que você tem que acordar de uma vez assim que está bem. Eu fui estudar sono depois, eu nunca vi essa teoria. Tem uma variabilidade enorme de pessoa para pessoa, né? Então não é um preto no branco, mas na média nós somos uma sociedade privada. E das pessoas nas fases da vida dela também, fases da vida. E veja, depende muito do estímulo, né? Eu pergunto para você, quanto você precisa comer hoje na hora do almoço para estar bem? Você sabe? Não. Você não calcula isso, você tem que sentir. Já aprendi.
A minha mãe, que é magérrima, que eu odeio contar isso, mas ela é muito mais magra que eu, ela fala, você tem que levantar da mesa com fome. Por que você tem que levantar? Minha avó falava isso. Levanta Minha daí. avó falava isso. Você sabe que isso é comprovado. Você sabe que isso é comprovado geneticamente e da evolução? Não, é sério. Isso, Sabe minha qual é o avó... manequim da minha mãe, gente? Com 60 e poucos anos, porque eu não vou entregar a idade da mãe, tá bom assim? 38, 40. Nossa. Um espetáculo. De- Dá vontade de bater nela, tão linda. É igual fazer Beijo, amor. supermercado com fome, né? Pois é. Deixa Também não eu dá certo. complementar isso. É. É real essa história. Nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade. É verdade. Tá? Nesse estudo epidemiológico da cidade de São Paulo é um horror. 40% tem IMC normal. Todo mundo é sobrepeso ou obesidade. E você tem hormônios, acredita-se, é uma teoria, de que há muito pouco tempo que a gente come 3 ou 4 vezes por dia. Em 1900 você comia uma vez por dia, olha lá. Então, na hora que sobra comida, você tem que comer um pouco a mais, porque você nunca sabe quando vai comer de novo. Então, minha avó falava exatamente a mesma coisa. Você Era tem que magra ou sair gordinha? super magra. Aí, tá vendo? E você tem que sair com fome, porque demora meia hora para a saciedade chegar no cérebro. Doutor, outra pergunta que não quer calar. Comer e dormir altera o sono? Já já você me responde, porque agora vou entrar num outro assunto também que você vai adorar. Na terceira idade, a prática sexual tem lá suas diferenças, mas continua fazendo bem, gerando prazer. Dados mostram que cerca de 50% das pessoas acima de 60 anos fazem, sim, sexo. Isso ao menos uma vez por mês. Número que cresceu com o surgimento de medicamentos para disfunção erétil. Segundo especialistas, não há contradições, mas apenas eventuais limitações por problemas de saúde. Olha só que bacana, hein? Lá em casa nós estamos... quer dizer, mentira. Nós estamos no mesmo ritmo, uma vez por mês, mentira. Mas olha, para contar, que bacana. Inclusive, eu não sou noveleira, não. Eu passo e olho, não por preconceito, não, porque eu acho que é um entretenimento que vale a pena para muita gente. Mas eu vi que nessa novela das 8, eles estão tratando aí casos de família da sexualidade na terceira idade, que eu acho ótimo. Porque a gente cresce e acha que mãe não tem relação. A avó, muito menos, né? A avó não vai fazer, né? E aí? E aí que começa a aumentar os casos de contaminação pelo vírus HIV, que torna-se um problema de saúde, porque esse mito de que idoso é assexuado, que idoso não pratica sexo, afasta do sistema de saúde no sentido de proteger, e da mesma forma o descuido prevalece e aí acontecem esses problemas que estão trazendo grande preocupação no sistema público de saúde, a transmissão do vírus HIV na terceira idade, que cresce de uma forma muito veloz. Marília, mas aí eu posso te falar como sexóloga e como educadora sexual, ainda isso vem como uma grande repressão, né, como uma culpa colocada. Então, assim, você que está da terceira idade e quer ter relação sexual, então você vai ficar fadado a isso. A gente tem conversado muito com essas associações, assim, com os lugares de clubes e bares de terceira idade, podem e devem ter relação sexual com o uso do preservativo. Sim, é nesse sentido. O que nós temos visto culturalmente, que os homens acima de 50 anos começam a ter a relação como se estivesse tendo com a ex-viúva, né? Com a ex-mulher. E, bom, eu tô com Eu não entendi essa aí. Né? Eu falei preservativo. Não, eu chamei o agora eu entendi. Desculpa, eu sou meio devagar. A ex-viúva, você não precisa usar preservativo? Chamar o doutor Geraldo aqui, que nós estamos numa Não, você falou mais de 50, eu já comecei a prestar atenção. Então, não, porque a camisinha é um hábito muito recente, né? De você usar a camisinha com a sua companheira, com a sua esposa. E o pessoal da terceira idade continua tendo esse hábito, porque antigamente o que era o sexo para procriar. Então não era admissível você imaginar seu avô, sua mãe tendo relação, né? E hoje com essa novela que a Liliana acabou de colocar, que apresenta uma cena linda, né? Onde tinha a sexualidade, mas depois de uma relação construída de afetividade. Então isso é lindo. A gente vê hoje que a terceira idade pode, deve ter relação sexual, sempre com o uso da camisinha. Ah lá, que lindo. Lembra essa aí também que terminou lá, do Félix? Maravilhosa. Que agarro, hein? Demais. E nessa novela também que tá passando em família, eu achei lindo. Outro dia eu assisti um pedacinho onde tinha um casal mais velho e
E ela perguntou como que nós vamos definir nossa relação como namoro, a gente está mais velho. Falou, não, a nossa relação vai ser com a felicidade, né? Então, é bacana nós podermos estar olhando os nossos avós como seres sexuados. E lembrando aí para você de casa que é muito fácil aprender a colocar a camisinha em qualquer idade, mas tão importante quanto colocar a camisinha é saber tirá-la e saber onde descartá-la, Liliane, porque o estudo hoje da saúde pública não é só no uso, mas como usar até o final, porque às vezes essa pessoa de idade coloca a camisinha, não sabe colocar corretamente e na hora de tirar é contaminado, até usando, mas loucura, não sabendo usar. Né? Olha só, há que se ter uma preocupação nesse sentido, de ensiná-los, né? Com certeza. Sim. Principalmente porque cada vez mais o número de pessoas idosas aumenta na nossa população. Sim. Nós seremos cada vez mais um país envelhecido. É um fenômeno que ocorre em todos os países do mundo, agora mais recente nos países em desenvolvimento. Então, nós precisamos contemplar todas as necessidades das pessoas que envelhecem, né? E sexualidade é um item extremamente importante que todos os profissionais que trabalham devem contemplar, inclusive a própria rede de saúde, os médicos, assistentes sociais, psicólogos, filhos, que também se assustam quando seus pais, especialmente as mães, voltam a namorar, entram em crise. O que é isso? Você não está mais na idade disso. Então, são muitos... Dá uma ciumeira, não dá? Dá uma ciumeira e, às vezes, até um impedimento formal mesmo de namorar, principalmente se a mulher começa a namorar com um menino mais novo do que ela. Mas traz uma jovialidade, não é, Marília? O que a gente acompanha desses pacientes que começam, até essa senhora mais velha, que começa a namorar às vezes com um garoto da idade do neto, né? Salvando todas as outras questões aí sociais e de segurança da família, econômica. Claro. Essa mulher, ela rejuvenesce, né? Todos os hormônios que estavam lá baixinhos. Posso dar uma dica? Doutor Geraldo, lá vem doutor Geraldo. Posso dar uma dica? Eu fui assistir um filme a semana passada, maravilhoso, chama Lunchbox, um filme indiano, lindo de morrer. Não tem sacanagem, mas é um filme bem legal. E trata dessa questão. Tem uma questãozinha, assim, o cara que está se aposentando e que acaba... Mas é muito legal, o filme é bárbaro. Ele pega a menininha no filme? Não, é um filme indiano. É um filme indiano, o filme é maravilhoso. Entendeu? O filme é maravilhoso. Já viu, né? O filme é maravilhoso, é bem lento. Para quem gosta de filme, você tem que ir com calma, porque o filme é meio devagar. Vai dar sono, doutor? Se você... que ele fala se você tiver privado de sono... Não, o filme, eu voltei lá com o meu pai, a minha... então dá para assistir. A minha madrasta que chama? Como é que chama? Minha segunda mulher do meu pai, a gente gostou. Agora eu vou levar minha mãe também. O filme é muito legal. Muito bom. A dica aí, como é que é o nome do filme? Lunchbox. Gente, o Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, olhe, abre aí 2 novos cursos de formação de cuidadores de idosos, com aulas práticas e teóricas, ministradas por profissionais de gerontologia e geriatria. O conteúdo trata dos diversos aspectos do envelhecimento, como mitos e preconceitos, questões éticas, sociais, psicológicas, nutricionais e também de saúde. Qual é o tempo do curso, minha querida Marília? Olha, primeiro que não são 2 cursos, na verdade são 3 cursos que nós... Eu estou dando só bola fora. Não, mas nós atualizamos. 3. Na verdade, são 3 cursos que nós estamos oferecendo. O curso acontece num período médio de 3 meses, 2 vezes por semana. Nós estamos oferecendo na cidade de São Bernardo do Campo, talvez esse que tenha sido excluído aqui da relação. Nós estamos oferecendo no Sindicato dos Bancários, aqui na região central da cidade de São Paulo, e na Avenida Paulista. O curso é oferecido a pessoas que têm 18 anos e mais, não é? Tanto faz homens como mulheres, não há essa exigência, e precisa saber ler e escrever, porque é fundamental que o cuidador de idoso ou a cuidadora de idosos tenha essa habilidade de saber ler e escrever. O curso é gratuito, tem apenas uma taxa de adesão, nos casos aqui de São Paulo, não em São Bernardo, e a pessoa, ao terminar
terminar o curso, desde que preencha todos os requisitos de frequência, sobretudo, recebe um certificado de cuidador de idosos, que hoje é uma profissão bem solicitada pelas famílias. O cuidador de idosos trabalha fundamentalmente com famílias que têm idosos com alguma dificuldade nas suas atividades de vida diária. Então, esse cuidador não é um profissional da saúde, não é um auxiliar de enfermagem, não é um técnico de enfermagem, é uma nova categoria profissional que surgiu com a demanda do envelhecimento, e ela facilita, ela favorece que essa pessoa continue dentro do seu domicílio, e ela faz tanto, ela facilita a vida dela como da família, principalmente do idoso, de forma que ele continue a morar dentro de casa. Sabe que me ocorreu uma coisa aqui? Você que é empreendedor, pega essa ideia aí. A mãe não sai, não deixa o filho na creche? Sim. Né? Podia ter algum espaço que fosse não parecido com creche, mas tivesse atividades para esse idoso o dia inteiro, com alimentação e etc. Já existe? Já existe. Já existe. Mais grave. Já existe grave. O fato já foi previsto na Política Nacional do Idoso, no Estatuto do Idoso. O problema é que ele não é implementado no país. Chama-se Centro-Dia. Ele existe mais no nível particular. E você falou para os empreendedores, eu acho que é uma boa oportunidade mesmo de negócio, mas no sistema público não existem ainda, pouquíssimos. É uma necessidade, não é creche do idoso, você colocou muito bem. É um serviço que favorece a permanência do idoso, da idosa, que tem uma dificuldade nas suas atividades de vida diária, locomover, banhar, se trocar, onde ela ficaria o dia inteiro lá e a família pegaria no final da tarde. Eu acho que a ideia é eficiente, eficaz, não é um custo absurdamente caro, trata-se apenas de priorizar essa política de implementação nos municípios brasileiros. Inclusive, uma plataforma aí, político, você que vem em campanha daqui a pouquinho, excelente plataforma. Vem falando que vai salvar a segurança pública, não que você é pataquada. Isso aí ninguém quer mais ouvir, tá? Saúde pública também, faz alguma outra coisa, uma boa ideia aí, né? E nesse centro, ele tem algum entretenimento para o adulto? A proposta é atender às suas necessidades, desde favorecer, por exemplo, seu desenvolvimento físico, se ele tem porque é para uma pessoa que tem uma limitação, não é? Então, precisa ter uma equipe para ajudá-lo nesse sentido. Além disso, as atividades de lazer, né, de diversão, de passeio. E esse cuidador do idoso, ele não substitui aquele profissional da saúde? De forma nenhuma. Inclusive, ele não é profissional de saúde. Ele pode ser tanto do lazer, da saúde, pode ser um profissional do turismo, da assistência social. Essa é uma confusão. Tem bastante, né, que o acompanhante, ele pode ser chamado de cuidador de idoso, acompanhante de idoso, que é uma função de quem cuida. Mas as agências de turismo hoje já estão investindo neste profissional. Ele pode acompanhar um idoso, por exemplo, numa peça, no espetáculo, aquela pessoa idosa que tem receio de sair de noite sozinha. Então, tem empresas que já estão oferecendo esse serviço. Até porque tem gente com poder aquisitivo para tal. Exatamente, muito. O idoso, em geral, acumulou dinheiro na vida, né? Muitos. Nós temos, só para vocês terem assim, como o mercado está propício para isso, as empresas internacionais que trabalham com essas franquias de cuidadores de idosos estão desembarcando no Brasil, assim, implantando um grande número de serviços, porque isso representa negócio principalmente para atender as pessoas de um poder aquisitivo melhor. E tem mercado para isso. Muito bem, está gostando do programa? Já já a gente volta logo depois do intervalo comercial. Até já. Já está acabando. Escorrendo. A cada programa, trataremos de um assunto específico em pequenas doses, tais como o que define uma família, Essa é fácil. a família e seu funcionamento, a Você função da comenta pra família, ver como é que vai. os 4 fundamentos da família, o subsistema conjugal, o subsistema parental, o subsistema filial e fraternal e o subsistema social. Oi pessoal, hoje a gente está aqui para fazer o que a gente mais gosta de fazer, que é indicar bem. Gente, estou aqui na casa do Carlos Alberto de Nóbrega. Permitir que esse lado humano venha à tona. Ele está abafado. Você
vai ensinar pra gente como é que faz bolinho de bacalhau da família. Vem com a gente que a gente indica bem. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, hoje aqui com a participação da doutora em Saúde Pública Marília, a fisioterapeuta, apresentadora e sexóloga Leila Monteiro. Leila, onde é o seu programa? É pela Just TV e acontece toda segunda-feira às 9h15 da noite, às 21h15 ao vivo, e dá para assistir lá pelo YouTube. Muito bom. A ginecologista a doutora Graziela Morgado e o pneumologista Geraldo Lorenzi Filho. E agora comigo por telefone, doutor Nelson Letísio. Tudo bem, doutor Nelson? Tudo bom, Liliane? Como é que você está? Eu estou morrendo de saudade. Eu te espero aqui um dia ao vivo, hein? Pessoalmente, para te dar um abraço e um beijo. Sim, senhora, vai ser um grande prazer. Como o pessoal estava falando, quase sexual, né, Liliane? Porque o assunto aí é esse hoje, né? É verdade. Nossa, parabéns, Liliane. É um assunto que realmente, olha, tem uma galerinha mais idosa que tem que viver, né, Liliane? Com certeza. A gente que faz cirurgia estética em senhoras de 60, 70, 80 anos, que querem se sentir melhor, mais bonita, pra tudo, né, Liliane? Então, eu acho, olha, o assunto é muito interessante, você está de parabéns e, olha, como sempre... Deixa eu dividir aqui os seus elogios a Zenilda Salvato, que monta a mesa, a Rayala Brandão, viu? Porque são realmente pessoas que se esmeram para ter uma qualidade de programa que eu, com muito orgulho, apresento, viu, doutor Nelson? Muito obrigada, viu? A Rayala é seríssima, cara. Não fala muito não, que ela vai pedir aumento. Ô, meu querido, a gente está falando aqui de vida sexual na terceira idade, você disse que faz cirurgia em pessoas de mais idade, aí me recorreu a questão da cirurgia íntima. A cirurgia íntima acontece só para as pessoas mais idosas, para as mais jovens? O que é a cirurgia íntima? Olha, Liliane, inclusive eu gostaria de dar a opinião da Leila. Por isso, veja, a cirurgia íntima a gente faz desde jovem, né? Às vezes você tem aquela menina jovem que tem um excesso de pequeno lábio, que fica desgracioso tudo, às vezes numa roupa, numa bailarina, alguma coisa, quer dizer, começa pacientes jovens. E depois, com o tempo, a gravidez, as alterações que ocorrem, então você tem várias facetas da cirurgia íntima, com melhora da região toda. O que eu gostaria de saber da Leila é o seguinte, se ela tem alguma experiência, porque, Liliane, a gente vê a paciente tecnicamente, entende? A gente não tem aquela parte subjetiva da coisa. Então, tecnicamente, a gente deixa mais interessante a região genital feminina e, com isso, a gente pensa que a gente vai deixar a paciente mais autoconfiante, mais integrada consigo mesma e vai se sentir melhor. Agora, eu queria saber dela se ela tem algum relacionamento com isso, com essas cirurgias íntimas, se realmente, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista íntimo da paciente, se ela viu alguma coisa, não, está valendo a pena. Sim, bom dia, doutor Nelson. Eu escrevi uma matéria esse mês na revista Negócio Estética sobre cirurgia íntima. A experiência que eu tenho são as melhores possíveis dessas pacientes que realmente ocorrem em diferentes idades, não é só na terceira idade, mas tem sim muitas modelos ou bailarinas, enfim, que buscam a cirurgia estética. Tenho visto pacientes que vêm por uma cirurgia reparadora, né? Tem meninas que sofreram um acidente. Eu tive um paciente no consultório que sofreu um acidente gravíssimo e teve que reconstruir após parto complicado. Ainda existem partos pelo Brasil afora com episiotomias terríveis que muitas vezes essa mulher fica incapaz de ter relação sexual com seu companheiro porque ela não consegue se ver. Então, é super indicado essa cirurgia. E o que eu tenho visto no ponto de vista psicológico dentro do consultório, que a partir dessa intervenção médica, elas começam um processo de se olhar novamente como mulheres. Então, a experiência que eu tenho são positiva. As melhores, são bem positivas. Doutor Nelson, oi. Um grande beijo, muito obrigada pela participação. Como sempre, o senhor aqui ajuda muito na reflexão do nosso dia a dia. Muito obrigado. Olha, Leila,
um grande prazer ouvir isso, porque a gente sempre está buscando melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E Liliane, mais uma vez, parabéns, porque com isso tudo, esses conhecimentos que a gente vai dividindo, a gente vai tentando ajudar a população. Com certeza. Beijão e saúde e paz para todos. Estou te esperando aqui, doutor Nelson. Beijo. Se Deus quiser, um beijão. Tchau, querido. Olha aí, eu deixei a pergunta no ar. Comer antes de dormir altera a qualidade do sono, doutor Geraldo? Olha, faz o seguinte, vai para uma churrascaria e vai dormir. Principalmente se você tiver 50 anos de idade. Você vai sentir, vai conversar com a comida, né, o refluxo. Eu acho que não tem dúvida nenhuma. É aquelas coisas que a avó da gente contava pra gente que a gente esqueceu, né? Mas não tem dúvida que piora a qualidade do sono, né? Muito bom. Miomas, pólipos e cistos são tumores benignos que podem aparecer no útero ou no ovário. Geralmente não apresentam sintomas, mas causam alterações menstruais, como sangramento, dor e infertilidade. Para prevenir e tratar, deve-se ter o acompanhamento regular com um ginecologista. O alerta é maior para mulheres mais velhas, pois os cistos que surgem após a menopausa podem ser malignos, é isso, doutora Grazella? Podem ser malignos, dependendo da característica dele ao ultrassom. Então, um cistozinho pretinho dentro, que é chamado de anecóico, esse cisto é um cisto simples. Então, um acompanhamento de 6 em 6 meses deve ser dado. Por quê? Geralmente, na menopausa, o ovário, o útero da mulher, ela diminui com o tempo. Tá? Então, não é para aparecer na menopausa o ovário. Às vezes, o ovário até não é visto ao ultrassom. Isso é ótimo sinal. Se esse ovário é visto e tem dentro um cisto, neste cisto tem componente de vegetação, tem vascularização, aí sim tem que se ficar atento. Não tendo esse componente de vegetação ou fluxo, né, quer dizer, sangue que está irrigando esse cisto, fique tranquila. Só faça o acompanhamento. Tá? Dor é importante, dependendo sim do tamanho desse cisto. Cistos maiores que 5 centímetros geralmente causam muita dor. Maiores que 5. Maiores que 5. Muito bem. E o exame que detecta? Ultrassom transvaginal. É o que é mais usual. E como a gente faz Papa Nicolau, a gente deve fazer esse também, ultrassom a cada de tempos em tempos? Anual. Também. Assim como mamografia, ultrassom de mamas, sempre a rotina. Muito bom. Eu sigo aqui agora o assunto que nós vamos tratar é possível manter o relacionamento após uma traição? É possível? O que você acha aí de casa? Você pode participar comigo, se estiver ao vivo, 5081-3782. 5081-3782. A pergunta que já a Lelá vai nos responder aqui. E eu quero te dizer ainda que dados da Organização Mundial de Saúde mostram que 35% das pessoas não dormem o suficiente. Olha só. Entre os problemas mais comuns estão a apneia obstrutiva do sono, a síndrome das pernas inquietas e o estresse. Uma pesquisa americana estima que os transtornos do sono causam mais de 70 mil acidentes por ano, além de um prejuízo financeiro em torno de 100 bilhões de dólares. Doutor Geraldo, é algo que a gente tem que discutir muito, né? Sem dúvida. A Associação Brasileira de Sono está comemorando, então, o Dia Mundial do Sono, e essa semana nós estendemos para a Semana do Sono. Então, a gente estava comentando bastante aqui sobre a privação de sono. São mais de 80 doenças diferentes, e eu vou falar de uma única, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, um estudo feito em São Paulo mostrou que 33% da população adulta tem algum grau de apneia do sono, que é o ronco alto, irregular. Basicamente, o ser humano tem uma garganta estreita. E quando você vai dormir, você relaxa a musculatura e a garganta fecha. E o ronco é visto como uma brincadeira. E a Associação Brasileira de Sono, a gente tem até uma página no Facebook. Eu gostaria de convidar todos a dar uma olhada e curtir, né? Porque tem muita coisa interessante. Nós colocamos um link desse Porta dos Fundos. Há 2 dias atrás, eles têm uma coisa antológica sobre a mulher roncando e o cara tentando dizer para ela. Por que quer ser a mulher que está roncando? O senhor já viu o ronco de mulher de homem? Não tem nem comparação. Parece rinoceronte roncando. Não, é genial, porque a gente brinca e não percebe que, em primeiro lugar, é coisa séria. Em segundo lugar, tem tratamento. Então, fica uma questão de um brigando com o outro. Você roncou. Então, vai lá no consultório e fala, por que o senhor está aqui? Eu vim aqui porque a minha mulher disse que eu estou roncando. Mas ela também ronca. Como se fosse uma acusação. Ninguém fala, eu tenho falta de ar, mas ele também tem. A gente está olhando a tua situação.
E a gente precisa mudar a nossa visão sobre essa questão do ronco, indicação de uma doença potencialmente grave, que é a apneia do sono, uma doença muito comum. Quer dizer, além de roncar, que é uma obstrução da garganta, você está obstruindo a garganta. E dorme mal, não percebe, e no dia seguinte tem sonolência, cansaço, risco aumentado de ter doença cardíaca e uma série de outros problemas. Tem um biotipo específico para ronco, assim? Tem. Na realidade, tem vários indicadores, né? Obesidade, porque a gente engorda, infelizmente, não só para fora, mas também para dentro. A garganta estreita, a língua grande, mas também o queixo para trás. Eu, por exemplo, sou magro, mas a minha mulher disse que eu ronco, eu não acredito até hoje, eu brinco. Mas eu já estou usando uma plaquinha que puxa o queixo para frente na hora de dormir. Eu comecei a usar por causa da minha esposa. Eu vou dormir uma noite sozinho, eu ponho a plaquinha. E outro tratamento que eu já estou testando, porque a coisa é uma carreira, né? Que é uma máscara ligada a um compressor, que é o CPAP, que é uma sigla em inglês, que é Continuous Positive Airway Pressure, que abre a garganta e o cara melhora imediatamente, porque ele passa a dormir bem. Eu costumo comparar essa máscara com óculos. Eu enxergo mal, ponho óculos, a doença sumiu. Eu ponho uma máscara que abre a garganta e o sujeito dorme bem. Problema sério de saúde pública, a maior parte das pessoas não percebem que tem um problema. Dá uma checada lá no nosso Face, a ABS Sono, Associação Brasileira de Sono. A gente tem um site... ABS Sono. ABS Sono. ABS não é freio, hein? Freio ABS, Sono. E a gente tem um site muito legal também da Associação Brasileira do Sono. Está cheio de coisa dessa semana, nós criamos um hot site e a gente está querendo divulgar esses problemas, porque já tem um especialista do sono, são várias sociedades agregadas, tem a ABMS, Associação Brasileira de Medicina do Sono, tem a ABROS, que é a Sociedade Brasileira dos Dentistas, e vamos juntar todo mundo que nós precisamos acordar para esse problema. Quer dizer, a gente costuma brincar e dizer o seguinte, você pode fazer qualquer coisa, mas sono devia ser um direito de cada um. E a gente não se respeita e não percebe que tem um problema. Gente, hora e vez do telespectador e ouvinte, eu vou pedir aos senhores para serem sucintos, porque a gente quer responder a todo mundo aqui. O Cícero do Itapevi, ele fala assim, Marília, gostaria que você comentasse, desse a sua opinião. Não, mentira, Marília não, é para você, Lila. Sobre a sua opinião a respeito da ostentação que muitas pessoas têm em mostrar fortunas, riquezas, camaro amarelo, para se destacar perante a sociedade. Me fale sobre o glamour, né, que para alguns chega a ser doentio. Bom, na verdade, isso é uma grande defesa, né? Porque as pessoas não precisam ostentar nada, elas têm que ser, né? O que a gente observa hoje no consultório é uma grande necessidade de colo, né? Uma busca ainda pela mãe. Então, você que não pode ter esse Camaro amarelo, não fique desesperado. Se você for muito presente lá com a sua companheira, de fato, o que as mulheres querem é presença. Muito bom. Aqui, ó, a Norma do Tatuapé, olha que curioso a pergunta dela, doutor Geraldo. Eu tenho mais sono que o resto das pessoas. Já dormi quase 2 dias seguidos. Me dá uma moleza e quando o tempo está chuvoso, então eu realmente entro e quase em coma. Posso estar com alguma doença? Olha, os gregos falavam, Norma, que o sujeito que dorme muito pouco ou demais deve ter alguma doença. Eu acho que você dorme 2 dias seguidos. Hoje em dia, entra lá na ABMS, existem especialistas de sono no Brasil inteiro. Eu acho que 2 dias é demais. Já o Jaime do Jardim Bonfilholi, doutor Geraldo, quais são as consequências do uso prolongado de soníferos? Péssimo. Existem vários estudos mostrando que piora a memória, por exemplo, e você pode ter alguma outra doença que você não fez diagnóstico. Muitos pacientes com apneia do sono dormem mal, acabam tomando sonífero, que só piora. Isso não é legal. Aqui o Cachoeirinho Mário Pereira diz: a hipnose pode ser utilizada em casos de falta de sono? Hipnose? Faltei nessa aula, não sei. Acho que sim, mas eu não conheço. A Mônica pergunta ainda, doutor Geraldo, por que meu olho não fecha por mais que eu esteja com sono? Teu olho não fecha por mais que você esteja com sono? Mas eu sei o que é, eu posso responder. Fala, eu não sei. Estímulo à sua volta. Então, eu, por exemplo, se eu estiver muito cansada e eu chegar em casa e tiver uma luzinha por perto, eu não fecho o olho, você acredita? Pode ser a luzinha da TV lá aqui em frente. Aliás, a próxima casa vai ter TV nenhum no quarto, viu?
Não vai ter, casa porque não faz tenho, mal, Liliana, faz nos quartos. mal, E nem né? no Aquilo quarto, parece que fica me chamando, ligue-me, então não dá. Não tem problema. O Jonas Melo da Praça da Árvore, Marília, existe algum tipo de cadastro para que a família possa ver se os profissionais são mesmo de confiança, casos de maus tratos, a gente vê toda hora na TV e ficamos horrorizados. É verdade, ainda não existe um cadastro de cuidadores, é muito recente isso, não temos. Nós tentamos criar uma associação de cuidadores de idosos, mas não tivemos muito sucesso nisso, então ainda é um cenário, uma realidade que nós temos que ir em busca da qualidade cada vez mais destes profissionais. A senhora falou, doutora Graziella, sobre os exames aí para prevenção. Todos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde? Estão disponíveis, de ultrassom? Ultrassom todos. Sim. Essa foi a Patrícia da Lapa. A Jacira de São Paulo, Leila, como você, como sexólogo, como está vendo a saúde do brasileiro, hein? Se é que posso chamar assim, é muito lepo-lepo, casco-casco, quadradinho de 8, muita sexualidade precoce nos grandes eventos musicais. O sexo rola solto com qualquer um a qualquer hora. Qual a sua opinião? Então, segundo, nós temos uma pesquisa, né, do Prosex, lá do HC, cabeçada pela doutora Carmita Ábido, que estuda o hábito da vida sexual do brasileiro, e realmente a vida sexual do brasileiro não é das melhores. Infelizmente, nós somos um país com muita exposição, mas eu diria para você que um país ainda pobre de educação sexual, falta afetividade, falta educação. Então, a vida sexual do brasileiro, ela está mais para hipócrita do que para, de fato, sexual e afetiva. Até porque qualidade, né? Tá bem distante de quantidade, né, amigo? Vamos combinar aí, né? Um monte de parceiro significa que alguém tá ruim demais. Falei, porque se é bom, você fica com aquelezinho lá que te satisfaz, ou não. Muito bem, encerramos o programa Gente que Fala, agradecendo a participação, doutora Marília Berzins, doutora Graziella Morgado, Lelá Monteiro, doutor Geraldo Lorenzi Filho, e você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Lembrando, Gente que Fala, tem a direção geral, jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon. Tchau. Esta é a Rádio Trianon AM 740. São Paulo.